faz parte de uma série de vídeos que serão disponibilizados aqui no canal nas próximas semanas. Então, seja muito bem-vindo, estou muito feliz de você estar aqui. Eu sou a Priscila Costa, eu atuo como psicanalista e terapeuta há quase 10 anos, e as fontes de conhecimento daquilo que nós vamos conversar nesse vídeo vêm da minha prática clínica, mas vêm dos livros, dos cursos sobre psicanálise, neurociência, artigos, abordagens voltadas à mudança e construção, tanto de novas crenças quanto de comportamento. Porque se a gente parar para pensar, a vida recompensa quem age. E por isso que a gente precisa desenvolver novos comportamentos, mas a gente só consegue desenvolver eles a partir de uma mudança de mentalidade. Dentro do tema término de relacionamento, se a gente parar para pensar, é um assunto que nos une como humanidade, de certa forma, porque em algum momento você deve ter passado por uma desilusão amorosa, ou talvez você seja aquela pessoa que está passando pelo término de relacionamento, que está enfrentando todas as fases de um término de relacionamento. Então, é um assunto universal e comum, e o objetivo dessa série de vídeos, e desse primeiro vídeo, é te dar estímulos para que você consiga sair da ruminação mental. O que é ruminação mental? A ruminação mental é quando a pessoa está tão presa ainda ao ex ou à ex, que ela fica pensando o que eu devo ter feito, se eu tivesse feito isso, se eu tivesse feito aquilo, ela fica ressentindo. E teve uma mensagem que eu recebi há alguns dias atrás, de uma pessoa que se separou faz 2 anos e ainda está vivenciando as fases, ainda está nesse processo de luto. Mas teve casos na clínica que a pessoa ela já estava 10 anos separada, 15 anos separada e ainda estava ressentindo coisas relacionadas a esse relacionamento. A pessoa não conseguia se permitir a uma nova relação porque ainda estava presa à relação assim, anterior. E quando a gente fala de término, em situações onde é o outro que pediu para sair da relação, é normal, natural, as pessoas me relatarem a sensação de dor. Como eu também estou dentro desse assunto, eu também já passei por desilusões amorosas, a experiência realmente é de dor, porque como espécie, nós fomos programados para criar laços, e o término de relacionamento é um rompimento de um laço. Por isso que o nosso cérebro, ele processa a experiência na mesma parte que é processado quando a gente bate o dedo numa quina de uma mesa ou da cama. Então, e até tem eu vi alguns vídeos de psiquiatra, outro vídeo que é de um psicólogo, que existem recomendações de, diante da dor de um término, você tomar um analgésico. Não que eu esteja recomendando para você tomar um analgésico, mas se a gente pensa que é algo físico, talvez um analgésico ele resolva, né? Então, assim, a ideia desses vídeos, dessa série, é te dar estímulos, porque hoje os estímulos que você tem te mantêm aos mesmos padrões de comportamentos e de crença. Então, com esses vídeos, eu quero te dar novos estímulos para você criar novas crenças a seu respeito, a respeito desse término, e a partir daí influenciar na construção de novos comportamentos. Porque, assim como na PNL fala, tem uma pirâmide de níveis neurológicos. E essa pirâmide, ela vai falar que o ambiente, ele vai influenciar os nossos comportamentos. E quando eu falo de ambiente, eu estou falando só o ambiente físico que você vive, que você frequenta, mas eu estou falando o ambiente de pessoas, o ambiente mental, emocional, espiritual, emocional. Esse ambiente que você está, ele está influenciando e sustentando os comportamentos que você tem hoje. Por isso que a ideia é te dar estímulos para que você consiga mudar esse ambiente para desenvolver novos comportamentos. Esse tema de hoje, ele nasceu de uma mensagem, como eu havia já dito, onde a pessoa, ela escreveu na mensagem dela, é um homem. Ele falou, eu não consigo gostar de alguém novamente, mesmo separado há 2 anos, e sabendo que a minha ex-esposa já está em um outro relacionamento. E quando eu li essa mensagem, e aqui eu quero convidar você para pensar junto comigo, quando uma pessoa diz que não consegue gostar de alguém novamente, provavelmente eu levanto algumas hipóteses. A pessoa já tentou, mas parece que não é a pessoa. E aí entra um ponto de atenção, primeiro ponto de atenção. Uma pessoa que não consegue gostar de alguém novamente, provavelmente é porque o ex ou a ex ainda continua nesse pedestal de importância, de grande amor,
Só que aí entra um detalhe, se a pessoa continua nesse pedestal, eu sempre vou me relacionar com outras pessoas comparando com essa pessoa. Mas será que essa pessoa realmente é tão boa, tão perfeita, tem tantas qualidades assim para se permanecer nesse lugar de extrema importância? Porque será que realmente vale a pena? E eu sei que pessoas que têm uma sensibilidade maior, têm uma necessidade maior por proximidade, intimidade, realmente sofrem com mais intensidade. Mas ainda assim, existem formas e maneiras de você, mesmo que você seja mais sensível e tenha mais necessidade de intimidade e proximidade, existe sim maneiras de você sair desse lugar e construir um ambiente que te ajude não só a processar esse luto, porque o término de relacionamento, a gente é como se fosse um luto, mas a pessoa ainda continua viva. E a ideia aqui é te dar esses estímulos. E tem uma frase que eu li em um dos livros do Osho, que ele diz bem assim: se a pessoa mais importante da sua vida hoje está do lado de fora, quer dizer que você ainda não existe. Quando eu li anos atrás essa frase ela norteou muito dos meus atendimentos. Era onde eu perguntava para quem estava ali na minha frente, buscando a psicoterapia, e eu perguntava quem é a pessoa mais importante. E eu recebi respostas diversas. Às vezes era a mãe, o pai, os avós, às vezes eram os filhos, o marido, a esposa, sempre estava do lado de fora. E o Osho, nessa frase, ele fala que se a pessoa mais importante da sua vida está do lado de fora, quer dizer que você não existe. E a ideia aqui é justamente você conseguir olhar para a pessoa mais importante, que é você. E eu sei que isso pode soar num primeiro momento estranho, porque a gente cresce em um ambiente onde a gente está sempre inclinado a agradar o outro, a ver o que o outro precisa, atender ao que o outro precisa, e a gente esquece que a gente também tem esse lugar de importância, de interesse, de desejos, de interesses. E a segunda coisa que eu quero falar, a partir dessa frase, não dá para você gostar de uma outra pessoa novamente se você não aprender a gostar de você. E até para gostar de você, você vai precisar identificar as ideias, as crenças, a sua visão que você tem em relação a você mesmo. É você conseguir se olhar e conseguir perceber o que está norteando a sua visão em relação a você mesmo. O que está norteando as suas decisões, as suas ações, o que está norteando as suas escolhas. Isso tem muito a ver com um dos pilares da autoestima, que é o autoconceito. O quanto que você acredita que você é uma boa pessoa, que você é uma pessoa interessante. Então, a gente parte de um lugar de identificar as ideias, as crenças, aquilo que você acredita a seu respeito, para começar a ver o que realmente faz sentido e o que não está fazendo mais sentido e não está te fortalecendo. Porque o segundo passo é o que eu já antecipei, é você aprender a gostar de você. Aprender a oferecer qualidade e presença para você, para os seus planos, para definir novos objetivos, para reconhecer o seu alto valor. Porque quando a gente passa pela experiência de um término, uma das coisas que deixa abalado é o nosso alto valor. E eu estou aqui para dizer que o término é só uma página, um capítulo da sua vida que encerrou, mas que você tem ainda um livro todo para escrever. Então, nos atendimentos, algo que eu escuto muito, quando a pessoa está num processo terapêutico, hoje, atualmente, nesse momento que eu estou gravando esse vídeo, eu tenho pessoas que eu estou acompanhando, que eu estou atendendo e que estão vivenciando esse processo para superar o término de relacionamento. E tem uma das falas que eu sempre escuto, Priscila, mas como assim eu vou sair sozinha? Ou então a pessoa até sai, ai, mas foi tão estranho sair sozinho, e aí eu já te dou uma orientação. Ao invés de você pensar, nossa, mas eu vou sair sozinho, não, eu vou me levar para sair, eu vou sair com a pessoa mais importante. E aí, nesse ponto de gostar de você, é justamente você investir em descobrir os seus interesses, aquilo que é importante para você, aquilo que vai te promover bem-estar, e evitar, ou pelo menos minimizar, o contato com esse, porque esses estímulos que você tem, eles te fazem permanecer nessa ruminação do passado. E a ideia aqui é você conseguir identificar e começar a fazer pequenas mudanças para você se desligar, deixar aí esse passado e conseguir estar mais presente,
olhando para o futuro que você vai construir. E um terceiro ponto que eu quero compartilhar aqui com você nesse vídeo é sobre também um dos pilares da autoestima, que é o autorreforço. Na frase que está norteando a conversa desse vídeo de hoje, que é o não consigo gostar de alguém novamente, se você parar, se você observar junto comigo, ele está dizendo eu não consigo gostar de alguém. E quanto mais ele reforça isso, mais ele se mantém nesse ciclo, nessa ruminação, menos ele se sente capaz, menos ele se sente confiante para se permitir a ter uma nova relação. E aí entra um ponto, você alterar esse auto-reforço, esse diálogo interno, criar novos diálogos internos que te tragam força, que te coloquem em movimento, que te tire dessa homeostase e te faça realmente experimentar. Porque o processo do autoconhecimento, ele envolve muita experimentação. E não é você se experimentar, tendo novos diálogos, torcendo por você, sendo aquela pessoa a sua melhor fã, o seu melhor fã. E quando eu falo sobre isso, eu falo de justamente acompanhar aquelas pessoas que se permitem a esse processo, que é um processo que não é gostosinho. Envolve desafios, envolve obstáculos, mas quando a gente aprende a lição, a gente muda de fase. E eu estou aqui para te conduzir nesse processo. E a quarta e última orientação que eu quero deixar aqui para você nesse vídeo é sobre você criar novos ambientes. Lembra que eu falei? Ambiente influencia comportamento. Então, quando eu falo de criar novos ambientes, de repente você mudar o espaço onde você mora. Eu não sei se você continua morando na casa que você conviveu com a pessoa, mas de repente mudar, ou mudar algumas, tirar as fotos, né, de vocês juntos, de preferência, né, porque isso é um estímulo, mudar, trazer um pouco uma personalidade, trazer mais alegria, não só mudar esse ambiente físico que você de repente mora, ou até mesmo o ambiente do trabalho, mas também mudar o ambiente de pessoas, porque nós fomos programados para criar laços, e é importante você ter uma rede de apoio, seja de amigos, de familiares, para que você consiga aumentar a sua capacidade de confiar em você, de acreditar que é só uma fase que vai passar. Nesse momento, desse processo que você está vivendo, a prioridade é você, mesmo que seja uma fase de luto, uma fase de despedida, mas a prioridade é você. Porque o efeito de um novo relacionamento sempre vai nascer de você conseguir reconhecer o seu alto valor, fortalecer a sua autoestima, para, a partir daí, aí sim você está pronto para criar, para definir critérios para um novo relacionamento. Esse foi o primeiro vídeo. No próximo vídeo, a gente vai falar sobre as 7 fases do término de relacionamento, porque a mensagem mostra que a pessoa está presa em uma das fases. Então, por isso que o próximo vídeo dessa série vai ser sobre as 7 fases do término do relacionamento. Então, se você não se inscreveu no canal, já clica aqui, se inscreve, ativa as notificações para você não perder nada. Agora, para encerrar esse vídeo, me deixa saber do que foi dito nesse